aí galera, tudo beleza? O assunto do vídeo de hoje é quando devo divulgar a minha música. Então se você é compositor, beatmaker, produtor de música eletrônica ou simplesmente um intérprete, sim, nós vamos resolver esse problema para você. Na verdade, nós vamos dar os guidelines para que você possa entender aquilo que você precisa fazer. Então, não espere resolver plenamente o problema a partir desse vídeo. Você vai ter simplesmente assim um guideline e vai saber algumas coisas que você pode fazer para entrar no caminho certo de divulgar a sua música. Claro que se vamos divulgar as nossas músicas, a primeira coisa que vem em mente é vamos produzir bons fonogramas e colocá-los nas plataformas de streaming. Mas isso não é o suficiente, a sua música vai ficar lá solta como uma agulha no palheiro. Ninguém vai ter uma motivação de parar de escutar aquilo que já está ouvindo para escutar a sua música nova, afinal ninguém conhece, ninguém sabe o que vai esperar. Então nesse vídeo nós vamos abordar essencialmente a insegurança que a gente tem para produzir esses fonogramas e para poder lançá-los, nas plataformas. Ou seja, você não vai se sentir seguro se você não tiver produzido uma coisa muito boa para lançar. E é a respeito disso que a gente vai falar. Com a produção musical se tornando cada vez mais acessível e a invenção dos semicondutores e dos circuitos integrados, o que aconteceu? Todo mundo começou a produzir em casa, mas não necessariamente as pessoas têm o preparo para poder fazer isso. Então se você tá lá motivado pra caramba para produzir e mixar, isso é muito bacana, mas você precisa ter o preparo para isso. E o preparo é ter uma boa base, uma base sólida de conhecimento. Não que você não deva experimentar ali, tentar e errar e tal, mas isso não vai te levar a um lugar, uma plenitude de qualidade do seu conteúdo, da criação das suas músicas. Não basta ficar lá no YouTube pesquisando um monte, por mais que nós aqui tenhamos muitos conteúdos bons para você, ainda assim isso não é o suficiente para formular uma base sólida de conhecimento de produção fonográfica e de produção musical. Então ao invés de gastar um tempão só vendo vídeos, só procurando, procure cursos, livros e um conhecimento mais sólido. Assim você vai conseguir crescer e se desenvolver melhor com fonogramas com mais qualidade e vai ter mais tranquilidade para lançá-los. Isso é uma coisa muito básica, é uma orientação muito clara que eu dou a todos vocês. O YouTube não vai resolver os problemas da sua vida e o conteúdo que a gente cria aqui também, por questões financeiras e por questões técnicas, ainda não é o suficiente para a gente trazer aquela informação toda para vocês. Então sim, vocês precisam buscar cursos como os nossos, e-books e coisas afim, a fim de vocês conseguirem uma base assim inicial de conhecimento e a partir dali buscar livros mais avançados e conteúdos mais avançados para realmente atingir uma plenitude na sua produção fonográfica e na sua produção musical. Ao meu ver, existem 4 pontos básicos que fazem com que as pessoas tenham mais assertividade ou menos assertividade nos seus lançamentos. Número 1, a obra. Se a obra não estiver boa, se você não tiver com uma música muito boa, se você não pegar simplesmente um violão ou um piano e tocar só os acordes e cantar a melodia, ter uma forma muito bacana e aquilo já ser algo que causa um engajamento, causa uma certa emoção, você não vai conseguir uma base de público bacana porque o seu insumo, o seu material principal, básico, que é a obra, não vai gerar emoção nas pessoas. Ela precisa gerar emoção. Estratégia de lançamento. Sim, uma boa estratégia de lançamento faz muita diferença. Se você tiver muito recurso, vai ficar mais fácil. Se você tiver menos recurso, você vai ter que ser muito criativo e planejar muito bem isso. Mas esse é um assunto tão grande mesmo, que a gente não pode nem sequer se propor a iniciar aqui num vídeo de YouTube. Produção. Por que eu falo produção? Porque não é só produção dos fonogramas. Provavelmente você vai precisar de uma estratégia de marketing e de produtos, como por exemplo vídeos, shows, camisetas ou qualquer outra coisa assim. Assim você consegue aumentar a sua base de público e mostrar o seu produto para as pessoas, a sua música para as pessoas. Assim elas conseguem ter mais engajamento ou menos engajamento e você consegue ter um feedback muito bacana para saber se você está indo no caminho errado, se as pessoas estão entendendo você de uma forma que não deveria ou estão entendendo de uma forma correta, da forma como você gostaria que elas entendessem. Como toda essa estratégia de lançamento do segundo ponto que eu mencionei anteriormente é muito complexa, muito grande, a gente não vai falar nada sobre isso aqui nesse vídeo. Nós vamos nos ater, como eu disse anteriormente, somente à questão da produção musical, da obra e da produção dos fonogramas especificamente. Mas Alvin, como saber se eu tenho uma boa obra para poder lançar? Bom, é muito simples. Pense o seguinte, as pessoas vão ter que deixar de ouvir a obra de outro artista para ouvir a sua. Então se você é compositor, se você é rapper, faz os seus flows, junto com um beatmaker, se você é produtor de música eletrônica, pense nisso, as pessoas vão ter que deixar de ouvir a música do outro artista para ouvir a sua.
Sim, porque sempre que as pessoas vão ouvir música, o que elas procuram é uma transformação de estado, né? Elas estão assim com uma emoção X e elas querem ouvir a música para que a música leve elas a um outro estado de espírito, a uma outra emoção, uma outra vibe, um outro sentimento, seja de tristeza, seja de alegria para ir para uma festa, seja em qualquer outro tipo de emoção. Então não se esqueça desse objetivo da pessoa e não se esqueça também que as pessoas se apegam àquilo que elas gostam. Então se elas estão ouvindo uma coisa, para elas ouvirem uma coisa nova é um trabalho, um certo trabalho intelectual. Então exige um pouquinho das pessoas ouvir coisas novas. Para isso você precisa atingir elas, você que tem que chegar nelas e não elas chegarem em você. E para você chegar nelas, você tem que chegar com uma obra que seja legal, que seja boa, que diga aquilo que você quer dizer, mas que se comunique com elas. Não basta você fazer uma coisa super técnica, super complexa, que não se comunique. Se for técnico complexo, tem que se comunicar com um público que gosta de coisas técnicas e complexas. Do contrário, você está criando simplesmente um monstrão para ficar falando com você mesmo dentro do seu quarto, da sua casa. É só vocês olharem os conceitos antropológicos de música. É um meio de comunicação com pessoas de um grupo, de uma comunidade. Então você precisa se comunicar com aqueles valores culturais e com aquelas coisas para que as pessoas entendam o que você está dizendo. Do contrário, você está falando outra língua. Não interessa se eu gosto de latim, ou se eu gosto de inglês, ou de português, ou francês. O que importa é que vocês vão me entender em português. Então eu preciso falar o português bem falado, de uma forma clara e objetiva. Então o conceito geral é: faça música para se comunicar com alguém. Faça uma música que você se comunica com ela emocionalmente, que você vê sentido naquilo que você está fazendo, mas também que se comunica com alguém. Encontre esse nicho, por mais que seja um nicho, por mais que seja um grupo bem pequeno de pessoas. Vamos falar aí, por exemplo, thrash metal. Thrash metal é um gênero musical bem específico no Brasil, tem um público muito pequeno, mas se você sabe onde está esse público, você consegue atingir ele no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Então, sempre foque, sempre tenha um objetivo do que você está fazendo e aonde está esse público. Não fique dizendo: ah, as pessoas não chegam até a minha música porque elas não conhecem música de verdade, porque elas não gostam, elas não sabem o que estão ouvindo. Enfim, não é culpa delas, a responsabilidade é sua. Então a minha dica aqui em composição é que você procure recursos musicais, sim, técnicas de composição, harmonia, forma, melodia, ritmo e etc, a fim de se comunicar com esse nicho que você quer atingir, com pessoas que gostam da música, do mesmo gênero musical que você gosta. Então se você se considera um compositor profissional, um beatmaker ou um produtor musical, você realmente precisa do conhecimento e dos recursos musicais que existem. A gente já tem séculos de história da música e você não pode simplesmente jogar isso fora e ir pela sua intuição, pela tentativa e erro. Você vai gastar muito mais tempo para atingir os seus objetivos e para entender aquilo que você pode melhorar no seu processo de composição e de criação. Então faça o teste, coloque a sua obra lá ao lado de outras, simplesmente com um arranjo mais simples, sem ficar fazendo muita produção, sem fazer muita coisa. O Rick Rubin tem uma técnica muito bacana para saber se a obra está pronta mesmo. Por que eu falo da obra? Porque eu falo da forma, da harmonia, da melodia e da clave rítmica principal dela. Hoje a nossa estrutura homofônica, com acordes acompanhando, né, uma melodia, geralmente na voz ou numa guitarra, algum instrumento solista, é a estrutura, né, de textura musical mais comum que nós temos. Então isso é o que é relacionado mais à base estrutural mesmo da composição. E para saber se a gente está com isso tudo pronto, você precisa fazer isso de uma forma muito simples. Se você chegar lá e tocar o violão e cantar simplesmente a sua música e ela ficar muito boa e todo mundo quiser ouvir de novo e etc, assim você já tem uma certa validação daquilo. Se as pessoas disserem, que estranho, de quem que é isso aí? Quer compor esse negócio? Claro, você não vai falar pra elas que você compôs essa música, né? Senão elas vão falar pra você: ah, legal, tá bacana, e não vai tá bacana. Ou então vai tá bacana e você não sabe se elas estão falando a verdade ou se elas estão querendo ser legais. Então faça esse teste, aí você vai saber se a obra tá indo pro caminho certo. Claro, você tem que mostrar pra pessoas que gostam desse gênero musical. Se você não mostrar essa música pra pessoas que curtem esse gênero musical, vai ficar difícil de saber se elas vão ter uma aceitação da obra ou não. Fonograma. Sim, esse é um outro fator que determina muito a assertividade do seu lançamento. Se você tiver fonogramas meio mal produzidos, isso pode atrapalhar bastante o lançamento. Claro, às vezes excelentes obras com fonogramas horríveis conseguem fazer sucesso, porque a obra é muito boa. Mas é claro que a produção do fonograma, a produção musical que está em volta dele, faz muita diferença. Então, se você não é o produtor nem o compositor, é somente o performer, o seu papel é estar na
ponta, é conseguir ser um performer excelente para aquilo que você está fazendo. Se você for cantar blues, por exemplo, um bom cantor de blues precisa ter drives, precisa ter um punch, precisa ter uma expressividade, vibratos diafragmáticos, enfim, precisa utilizar de várias técnicas que são tradicionais dentro do gênero para se comunicar com as pessoas. Se você é, por exemplo, um guitarrista de rock and roll, você precisa fazer as articulações da guitarra, os vibratos, os arpejos e tudo mais que está envolvido na performance muito bem, para se comunicar com o público. Claro, você precisa trazer um fator de inovação ali também. E esse fator de inovação é difícil de se encontrar, mas ele vai estar dentro daquilo que é a sua própria experiência musical, aquilo que você vivenciou, aquilo que você está experimentando, a forma como você tem a cabeça aberta para misturar coisas diferentes e chegar a uma outra coisa nova. Enfim, é assim que você vai conseguir ser criativo e trazer um diferencial com a sua cara, mas também se comunicar com o público para o qual você está fazendo a música. Então o seu papel como performer é garantir que você está performando muito bem, estabelecendo uma comunicação com o público e também trazendo inovações na sua performance, aquilo que traz a sua cara como artista, como performer. E para isso precisa de muito estudo, não tem outra saída, é estudar, 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 e claro, com foco, com metodologia, tá? Então busca conhecimento, busca uma forma de estabelecer esse workflow, essa forma de estudar. Às vezes o cara fica lá fritando 300 horas numa guitarra e, meu, não tá estudando, tá fazendo tudo sujo, tudo bagunçado, então não faz diferença, tá? Então para poder ter um foco e garantir que você está construindo uma base sólida, você precisa sim usar uma metodologia. Isso vale para cantores, cellistas, violinistas, cavaquinistas, pandeiristas, todos os instrumentistas, todos os istas. Já se você é produtor musical, às vezes o pessoal de música eletrônica é produtor e meio performer, né? Toca um sintetizador, um drum machine e assim por diante, você vai precisar entender exatamente qual o caráter dessa obra que você está fazendo, que você está produzindo e como você tem que trazer ela para um bom fonograma. Esse é o trabalho do produtor musical, conseguir estabelecer o que a obra é e também chegar até o fonograma. Às vezes trabalhando com uma banda, às vezes trabalhando com um DJ, enfim, varia pra caramba. O produtor musical tem que lidar com diferentes pessoas e ter processos diferentes adequados a cada situação. Aí ele vai conseguir trazer aquilo que a obra tem, o core da obra, para o fonograma e daí sim ele vai aumentar a chance de sucesso no lançamento dele. Ele vai se sentir mais confiante, tanto ele como o artista. Geralmente o que acontece? As pessoas não têm conhecimento nenhum de processos de produção fonográfica e vão tentar produzir tudo sozinhas. Legal, bacana, mas vai ficar tentativa e erro, vai ficar se arrastando um tempão lá, em vez de buscar o conhecimento. Conhecimento é necessário nessa área, demais, muito conhecimento. O produtor musical ele precisa ter um conhecimento tão amplo que vocês não conseguem nem imaginar. Vocês me veem falando aqui no canal e eu não consigo nem falar assim, pedacinho daquilo que eu estudo. Eu estudo muito mais coisa e eu consigo trazer para vocês um pedacinho. Porque se eu falar de outras coisas aqui, vocês não vão nem conseguir entender o que eu tô falando. Então eu tô começando por baixo, pela parte mais inicial, trazendo conteúdos relacionados aos princípios básicos, para depois trazer conteúdos mais avançados. Mas mesmo assim, ainda as pessoas têm muitos questionamentos e não conseguem entender bem o que eu tô falando. Por quê? Porque falta construir uma base legal de áudio e de música. Muitas vezes as pessoas vão lá, gravam uma coisa, vou gravar minha música agora para ter esse fonograma pronto, bonito, aí não fica legal, ele vai, não, mas eu corrijo na mixagem, não, mas eu corrijo na edição. Não, peraí, você tem conhecimento para tomar essas decisões, para saber o quão bom tem que sair da gravação para aquilo que você quer chegar? Tem coisas completamente diferentes uma da outra. Um violão de aço country é muito diferente de um violão de bossa nova. Às vezes eles vão precisar de chegar da gravação num nível diferente, dependendo do caso. Se você está querendo um violão bem brilhante, bem definido, né, com muitos harmônicos, um violão de aço bem bonito, você vai ter que gravar muito bem, não tem saída. Isso não pode ser corrigido na pós-produção. Aí beleza, a pessoa foi lá, vamos supor que você já sabe gravar muito bem como produtor, né? Bom, já gravei bem, gravei lá. Eu sou produtor de música eletrônica, eu gravei a voz de uma cantora, porque eu vou fazer um hit com a voz de uma cantora, num refrão, etc. Legal, você gravou bem. Agora vai pra mixagem. Você sabe mixar bem mesmo? Mixar. Muitas vezes a galera produz muito bem as coisas com samples, com sintetizadores e coisa afim, mas chega na hora de mixar, também deixa a desejar. Aí a gente sabe que a nossa indústria ainda não é muito rica, assim, não é muito fácil você contratar um engenheiro de mixagem para mixar, então às vezes não cabe no orçamento daquela produção.
Mas aí você precisa ter o conhecimento, uma base sólida, novamente, conhecimento, conhecimento, conhecimento. Você precisa ter essa base para poder mixar com fluidez e atingir os resultados que você está esperando. Lembre-se, a pessoa vai ter que deixar de ouvir, vamos supor, o fonograma do Avicii, do póstumo Avicii, e vai ter que ouvir o seu fonograma. E essa escolha é difícil, porque o fonograma do Avicii está muito bem produzido. O seu vai ter que atingir aquele mesmo nível, senão ele vai ficar para trás. O cara vai ouvir você e falar, não, isso aqui não tá tão legal, não sei, não tá dando a vibe. E é sobre emoção que a gente tá falando, gente, é sobre emoção. Vocês têm que passar emoção com a música, esse é o objetivo. Mas para conseguir fazer isso e colocar um fonograma no mercado, sim, você precisa de conhecimento, muito conhecimento, não tem saída. Então não é só você ficar vendo tutoriais, né, ficar vendo coisa sobre filtros, qual compressor é melhor, qual plugin é melhor, blá blá blá. Isso não vai te ajudar a fazer uma mixagem boa. Você precisa estudar a base do áudio e depois você precisa ir para o áudio digital com uma estrutura de ganho diferente, entender como os plugins funcionam para poder dizer, bom, esse plugin é melhor por causa disso. E se você escuta aquilo e aquilo soa bem, bom, é porque é bom. Mas para poder usar aquilo na situação certa, do jeito certo, você precisa de conhecimento e de experiência. Agora, se você ainda não se sente seguro, né, para saber se a sua mixagem está pronta mesmo ou não, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, clica nesse card que você vai saber exatamente assim o ponto onde a sua mixagem vai estar boa ou não. Tem várias informações bacanas nesse vídeo. Enfim, mas como eu falei, boas obras muitas vezes fazem com que a mixagem fique em segundo plano. Tem músicas com milhões de visualizações que estão se comunicando muito bem com o público-alvo delas, que não tem uma mixagem assim excelente. Mas ainda assim, elas estão diminuindo a chance de sucesso dessa música, porque tem um fonograma meio mal feitinho ali. Se tivesse um fonograma ainda melhor, poderia ser que o sucesso fosse ainda maior. Então, para saber se o seu fonograma está pronto, pega lá o arquivo da mixagem, um arquivo estéreo, e chama uns amigos para sua casa, tal, coloca um monte de músicas, e no meio daquelas músicas que estão tocando, daqueles fonogramas, coloca o seu, dá uma aumentadinha no volume, porque se ele não está masterizado vai precisar subir um pouquinho o volume, e não fala nada, fica quieto, não diz que foi você que fez, não diz que da onde que é aquela música e etc. Aí a pessoa vai escutar e vai falar, isso aqui tá, que música é essa? Tá estranha. Ou então, nossa, que massa esse som, pô, que legal. Pô, de quem que é isso aí? E você vai reparar na atitude delas. Essa atitude vai te dar um feedback bem bacana. Da mesma forma que você fez lá com a sua música própria, lembra? Naquela situação que você tá lá com um violão ou alguma oportunidade assim, você pode tocar a música para as outras pessoas verem sem falar que a música é sua, claro, né? Sim, realizar testes. A nossa indústria funciona basicamente com testes. Então, para você se sentir seguro para lançar a sua música, você precisa realizar testes internos. E além desses testes, você também pode usar plataformas digitais que têm feedback das pessoas. Por exemplo, o SoundCloud. Se você colocar a sua música no SoundCloud, a pessoa tem como ir lá em uma determinada parte da música e dizer, eu gostei dessa parte aqui, tá massa pra caramba, pô, ou não, isso aqui tá estranho, pô, meu, isso aqui tá meio esquisito, aí foi mal, valeu, tchau, né, essas coisas que as pessoas falam em redes sociais. Então você pode usar o SoundCloud, o SoundCloud é uma plataforma legal, porque a pessoa tem como fazer comentários ali no meio da sua track, ela pode dizer, eu gostei dessa caixa que entra aqui, enfim, a pessoa pode dar um feedback pra você a respeito da sua música, aí você vai ter que avaliar a relevância disso. Bom, quem é essa pessoa? Essa pessoa gosta do gênero musical que eu tô fazendo, pro qual eu tô produzindo? Ela gosta, então realmente deve estar meio estranho. Porque são pessoas estranhas, são pessoas desconhecidas. Mostre para pessoas desconhecidas porque elas não têm o porquê falar bem ou mal, a não ser que elas sejam haters, né? Porque hater também tá cheio na internet. Então, se você não tem haters ao seu redor, você consegue ter um feedback muito mais realista, se tá bom ou se tá ruim. Para diferenciar o hater da pessoa que está fazendo uma crítica produtiva, você precisa entender que o hater sempre xinga, ele está sempre muito nervoso, ou então ele está sendo sarcástico, né? Enfim, ele está fazendo várias coisas que não são de um comportamento natural das pessoas quando elas dão um feedback. Geralmente o feedback construtivo assim, cara, é seguinte, isso aqui não tá legal, você pode fazer isso melhor, eu acho que isso aqui tá assim desse jeito, tá? Valeu, um abraço, tchau, tchau. Enfim, a pessoa se comunica com você de um jeito mais razoável, ela não sai metralhando um monte de palavrão e um monte de besteira. Então, cuide para poder filtrar esses haters. Uma outra coisa muito importante para se fazer é fazer parte de uma comunidade de pessoas que são como você, pessoas que estão produzindo música, performando para gravação de fonogramas, pessoas que são compositores e assim por diante. Assim você consegue ter uma troca de ideias e essas pessoas vão te dar um feedback mais legal, porque elas se encontram numa situação semelhante à sua. Então elas conseguem te entender, conseguem ser um pouco mais flexíveis, mas também te dar a real.
Além delas, vocês também podem ter o feedback de pessoas que vocês admiram, pessoas que vocês gostam do trabalho. Ah, o trabalho desse cara aqui é legal, já escutei as músicas dele, achei legal, bem produzidas, ou bem performadas, ou bem compostas, enfim. Vocês podem ter o feedback dessas pessoas estabelecendo uma rede de contatos. Para estabelecer essa rede de contatos, é legal fazer o seguinte, não chega já pedindo um favor, sabe? Chega, tipo, sugerindo alguma coisa, ou dando um feedback em relação a alguma coisa, ou então auxiliando com alguma coisa. Isso é muito importante. Quando vocês querem se aproximar de pessoas que vocês admiram, cuidem para não sair pedindo um monte de favor, sabe? Isso não é muito legal. Porque senão a pessoa vai olhar assim, pô, cara, tem 300 pessoas me pedindo, calma, cara, calma, peraí, eu preciso, calma, vai com calma. Aí ela não vai te ouvir mais do mesmo jeito que iria ouvir se você chegasse de uma outra forma. Então, esse approach é muito importante. O feedback dessa pessoa é importante porque ela tem muito conhecimento e porque ela tem trabalhos que qualificam ela para dar esse feedback. Então, ela tem resultados que você admira, né? Então, isso é muito, muito importante mesmo. Elas podem até, muitas vezes, dar orientações técnicas. Ah, cara, acho que você comprimiu demais no mix bus. Não, eu acho que você, cantor, você poderia usar mais notas mais agudas num belting ou qualquer outra coisa do tipo. Enfim, tem vários tipos de feedback que são muito importantes dessas pessoas. Então, construir esses relacionamentos é fundamental. Bom, falando na sonoridade das referências, se você quer, assim, ter uma noção geral, macro, né, como você pode atingir a sonoridade dos artistas que você admira, clica aqui nesse card que tem um e-book gratuito muito bacana para vocês que fala exatamente desse assunto. Galera, é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, não deixa de dar um like aqui embaixo e também de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que a gente tem várias coisinhas que a gente lança, fotos e conteúdos muito bacanas que vocês podem acompanhar só nessas redes. Então aperta o sininho ali embaixo e se inscreve aqui no canal para receber as notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau.